Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e estamos nesse momento é, realizando uma campanha, né? No caso, nós realizamos essa campanha pelo WhatsApp e agora estou trazendo aqui as mensagens em forma de vídeo para o canal, tá bom? Então, você que é novo, já se inscreve aí no canal, porque se esse vídeo te atraiu, tem pelo menos mais 5 vídeos sobre este assunto, onde eles se complementam, tá bom? Hoje eu quero tratar o problema pela raiz, tá? Nós estamos falando sobre vícios, né? Já gravamos uma mensagem inicial de introdução, falando sobre o que são vícios, como que eles entram na nossa vida. Uma mensagem importantíssima. Agora eu quero ir na raiz do problema, tá? É claro que existem várias raízes. Se você já viu a raiz de uma árvore, você sabe que ela tem várias ramificações, né? Vários caminhos. Então, a mesma coisa acontece com as questões da vida. A gente tem aquele ditado que diz: arranque o mal pela raiz, né? Só que a raiz, ela nem sempre é uma coisa só. Ela pode ser várias coisas. E eu acredito que o que vamos tratar aqui hoje é uma das principais causas que contribui para o aumento de viciados. Tá? Vamos tratar de uma questão que, creio eu, seja essa uma das principais questões que leva a pessoa a cair em algum vício, tá bom? Então, esse é o tema da mensagem. O que faz aumentar o número de viciados? Eu tenho um texto bíblico aqui, em Eclesiastes capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz assim: um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não para de trabalhar. Os olhos não se fartam de riquezas e ele não para pensar, para que eu estou trabalhando tanto? Que proveito eu vou ter, né? Se eu não curto a vida. E aí o texto diz assim: isso daí é vaidade e só ficar cansado de tanto trabalhar. Bom, o que faz aumentar o número de viciados, né, partindo desse texto bíblico, é justamente a falta de convivência. Falta de convivência. Eu, eu converso com pessoas novas pelo WhatsApp quase todo dia e ontem mesmo eu conversei com um rapaz, 17 anos, que disse que ele é antissocial. Eu falei: você é antissocial? Sim, sou antissocial. Eu não gosto de conversar com as pessoas. Isso é impressionante. A falta de convivência, né? Ou seja, esse antissocialismo, entre outras nomenclaturas que podemos dar a isso, é o que contribui muito para que a pessoa acabe caindo em algum vício. Porque para você cair em um vício, basta você estar muito tempo sozinho. Por incrível que pareça, é quando nós estamos sozinhos que muitas das vezes fazemos as maiores burradas da vida, tá? Eu quero contar uma história para você, um pouquinho da história da minha família, tá? Só um pouquinho, 1%, né? Para exemplificar isso que eu estou dizendo. A falta de convivência é o que faz aumentar o número de pessoas viciadas, tá bom? E eu começo te fazendo uma pergunta. Como é que foi a sua infância? Tá? E como que foi, por exemplo, a infância dos seus pais? Você já perguntou para o seu pai, para sua mãe, você que ainda os tem, como foi a infância deles? E você que tem filhos, como é que foi a infância dos seus pais? Como é que foi a sua infância? E como é que está sendo a infância dos seus filhos? Tá? Então vamos lá, deixa eu te falar com base na minha família, e na verdade o que eu vou te falar é a base da grande maioria das famílias no Brasil. Eu sei que tem alguns irmãos de fora nos assistindo, mas eu não tenho como falar de outro país se eu não vivo lá, tá bom? Então vamos lá. O Brasil, graças a Deus, ele é um país predominantemente católico e cristão, graças a Deus. O que eu vou te falar é
é a história que acontece ou que aconteceu na grande maioria das famílias aqui no Brasil, tá? Quando eu mandei essa mensagem no grupo no WhatsApp, teve uma irmã que me respondeu contando a história da vida dela. E que era uma história assim muito sofrida, muito, muito, muito. Nada a ver com o que eu falei, nada a ver. Ela disse que a avó dela era macumbeira, a mãe dela também, e isso trouxe um monte de prejuízos para os pais dela, para a infância dela, para a família dela, até para os filhos dela. Trouxe muita sofrência, muito prejuízo, muita dor. Nossa, não dá nem para recontar essa história aqui, tá? Mas graças a Deus, os ubandistas, né, os macumbeiros, não são maioria no Brasil. Graças a Deus, a maioria é católico e evangélico. Então, dentro desse quadro, né, dessa maioria, a história das famílias é muito parecida, tá? Então, eu vou te contar e você vai entender que isso tem a ver com convivência, tá bom? Vamos lá. Todo casal, ele começa dizendo assim: eu vou dar aos meus filhos aquilo que os meus pais não puderam me dar. Você já ouviu isso? Normalmente, todo casal, né, pensa esse tipo de coisa. Todo casal pensa igual. Os meus pais cometeram esses erros, aqueles erros, mas eu não vou cometer esses erros na vida. Eu não vou agir assim com os meus filhos. Então, todo casal pensa igual, irmão. Tá? Desde os seus pais, né? Se você pensou assim, isso é a prova. Seus pais pensaram assim, os seus avós, os seus bisavós, os seus tatara, todo casal pensa igual, tá? Todos pensam a mesma coisa. O que que muda? O que que muda dos seus tataravós para cá? O que que muda? A única coisa que muda é a cultura, os costumes, a região, a mídia, tecnologia, entre outras coisas. Então, por exemplo, no meu caso, a minha avó, por parte de mãe, ela era filha de índios. Ou seja, a mãe dela, que no caso seria a minha bisavó, né, cresceu numa tribo de índios, lá nas regiões do Maranhão. E a mãe dela, que é a minha bisavó, ela saiu, né? Ela cresceu e falou: eu quero uma vida diferente para mim, eu quero uma vida diferente para minha família. Olha só, aquele mesmo pensamento, né? Vou dar ao meu filho aquilo que meus pais não deram. Então a minha bisavó saiu da tribo de índio para uma vida diferente, tá? E isso significa, né, que a minha avó, ela já teve uma infância diferente. A minha bisavó cresceu na tribo de índio, mas a minha avó não. A minha avó já trabalhou para outros, né, na roça e conseguiu crescer de maneira que a, a minha mãe, no caso, ela cresceu trabalhando na roça, tá? Olha que interessante. Então, a infância dos meus pais, né, tanto da minha mãe quanto do meu pai também, foi de trabalhar na roça. Né? Eles acordar 4 horas da manhã, antes do sol, preparar um monte de coisa tal. Né? Até 10 horas da manhã todo o trabalho já está adiantado, já está quase tudo feito. Muito interessante isso. Tá? A minha mãe ela contava, né, que a família dela vivia da produção de farinha de mandioca lá no estado do Maranhão. E, claro, ela não perdeu a infância, como toda criança brincava muito, umas brincadeiras muito esquisitas para os dias de hoje, né? Bem diferente, tá? Agora, os filhos, né, desses pais que cresceram na roça e que trabalharam na roça, os seus filhos, eles pensaram diferente. Eles falaram: eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida onde eu possa ter um trabalho aparentemente mais suave, eu quero ganhar dinheiro, ao invés de ganhar coisas, né? Ao invés de ficar trocando produtos, eu quero dinheiro, eu quero comprar minhas coisas. Então, a minha mãe, ao conhecer o meu pai, eles decidiram morar em São Paulo. Era o tempo em que São Paulo estava crescendo muito, tinha emprego para todo mundo aqui e tal. E o pensamento deles era o mesmo. Eu vou dar para os nossos filhos um futuro diferente, uma vida diferente.
daquela que eu tive. É sempre assim, né? Todo casal quer melhorar. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Então, eles vieram para São Paulo em busca de empregos melhores, comodidades melhores, né? E de poder ter tecnologia. Olha que engraçado, os sonhos, né, que os meus pais, quando eles eram jovens, um casal jovem, o sonho deles era ter, por exemplo, uma TV em casa. Interessante isso, né? Era poder um dia, né, conseguir um carro para passear, para percorrer grandes distâncias, tal. Isso é muito interessante. E eles vindo para São Paulo, a vida agora é trabalhar bastante para crescer e para dar um futuro melhor para os filhos, justamente aquilo que não receberam dos seus pais. Até aqui nós temos duas gerações. Uma geração da roça, né, e uma geração que veio para a cidade. Tá? Então, eu quero colocar, eu quero classificar aqui em três estágios. Né? O primeiro estágio é aquela família que está na roça. O segundo estágio é aquela família que já veio para a cidade. Ok? E o terceiro estágio é a família de hoje que está na cidade, que no caso, a minha família. Ok? A continuação. Então, como é que foi a minha infância, por exemplo? Os meus pais vindo para cá e trabalhando muito e tal. Ah, a minha infância, ela foi engraçada, né? Hoje pensando, porque o bairro que a gente morava era cheio de nordestinos. Nós estávamos em São Paulo, mas não tinha nenhum paulista ali. Todo mundo veio de algum lugar, né? Pessoas que vieram de várias partes, aí, de vários estados do Brasil. Inclusive, na minha infância, eu lembro que um comércio que tinha assim em cada esquina era aquele chamado Casa do Norte. Casa do Norte tinha em todo lugar. Era muito popular, né? Hoje já ficou para trás, ultrapassado, quase você não acha isso por aí. Mas como São Paulo estava se tornando um lugar cheio de nordestino, esse tal Casa do Norte, esse tipo de comércio, de negócio, estava dando muito certo. Então, por exemplo, com mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu tinha amigos cujos pais vieram de vários lugares. E a rua ficava cheia de crianças, quase não passava carro, era uma rua mais tranquila, né? Hoje toda a rua sempre passa carro, né? Aqui em São Paulo, no caso. Mas na minha infância não, tinha poucos carros, tinha mais segurança. A gente brincava, chegava da escola, já jogava as coisas lá e ia brincar o dia todo na rua. Era essa a minha infância. Então, no caso, eu sou daquela infância que fez de tudo um pouco, sabe? É, soltou pipa, andou de carrinho de rolimã, tazo, figurinha, bolinha de gude, peão, bicicleta, um pouco de skate, um pouco de cada coisa. Tive uma infância muito boa, graças a Deus. Tá? Inclusive, quando a gente brincava, por exemplo, de esconde-esconde, né, era brincadeira que durava o dia inteiro, porque o céu era o limite. Então a gente ia se esconder 2, 3 quadras para lá, né, e era o maior trabalho para achar. Então, os pais de todo mundo trabalhavam fora, né? Chegava à noite, mas todo mundo tinha algo em comum, que era a igreja, né? Uns que iam no domingo para a missa e os evangélicos, a gente que ia para a igreja 2, 3 vezes na semana, tá? Então, a família que veio para a cidade, né? Ela deu esse tipo de infância para os seus filhos. A família que está na roça, ela deu outro tipo de infância para os seus filhos. Agora, você já está entendendo onde é que eu quero chegar. Eu estou te mostrando, né, o que tem de comum na grande maioria das famílias aqui no Brasil. E você deve estar percebendo ao longo dessa história os pontos de convivência. Que existia muita convivência. Porque, por exemplo, ninguém trabalha na roça sozinho, tem convivência o dia inteiro. Na minha infância eu tive muita convivência. O fato da família frequentar uma missa ou uma igreja, cultuar, isso traz muito mais convivência, tá? Então, a falta de convivência é o que leva muita gente para os vícios. Por quê? O que é falta de convivência? É ser sozinho na vida, é não ter ninguém, tá? É não ter ninguém. Agora, eu quero chegar no terceiro estágio da família, que é
no caso, como que a infância dos meus filhos hoje, tá? Então, como todo casal, eu e minha esposa pensamos a mesma coisa. Vamos fazer diferente, vamos dar aos nossos filhos o que nós não recebemos, tá? Então, na minha infância, eu não tinha brinquedo, né? Brinquedo para mim era ir para a rua e encontrar meus amigos. Agora, hoje, os meus filhos, a infância deles é muito diferente, muito diferente. Eles têm um monte de brinquedos, né? Tem uma coisa que eu só desejava quando era criança, mas hoje meus filhos têm, que é Danone, né? Mas, por outro lado, eles não têm um montão de amigos, como eu tinha quando era pequeno. Né? Hoje em dia é difícil. Né? Aliás, eu até pergunto para você, alguém aí que mora numa cidade grande, né? Numa capital, os seus filhos têm vários amigos? Amigos mesmo, que ele vê todo dia, que ele conversa todo dia, igual era na minha infância, igual era na infância de muita gente. Tá? Hoje em dia isso quase não tem. É por isso que esses apertamentos, né? Um 3 metros quadrados de casa, né? E chama aquilo ali de casa, de apartamento, mas tem lá um playground, tem lá uma pracinha, tem lá uma quadra. Isso ficou muito popular, né? Porque os pais de hoje, né, devido à falta de segurança, não têm aonde deixar os seus filhos brincar, não é verdade? Agora, você percebe que essa terceira fase da família, onde as crianças estão crescendo dentro de casa, onde as crianças não têm um montão de amigos, uma multidão de amigos. Dá para contar nos dedos os coleguinhas, não dá nem para chamar de amigo, né? Porque na minha infância e na infância da grande maioria das pessoas que hoje têm mais de 30 anos, a gente tinha um montão de amigos e sempre tinha aquele melhor amigo, sempre tinha aquela pessoa que você compartilhava segredos, né? Tinha aquele grupo de amigos que eram os melhores e que fazia clube, fazia a gente fazia panelinhas, né? Se separava, se destacava e etc. Agora hoje muitas crianças estão crescendo sem isso, sem essa convivência, crescendo dentro de casa. Você já viu algum jovem que gosta de ficar o dia inteiro trancado dentro do quarto? O que você acha que é isso? Falta de convivência. Ele teve uma infância sem amigos ou com poucos colegas. Então ele não tem esse prazer de ver pessoas, de falar com pessoas, de socializar. Ele aprendeu a ser sozinho. E isso é um problema, porque essa falta de convivência é o que leva as pessoas a algum tipo de vício. Tá? Eu sei que, infelizmente, muitos pais são obrigados a deixar suas crianças sozinhas dentro de casa para que eles possam trabalhar e sustentá-las, tá? Mas eu acredito que o problema aí não é a necessidade de trabalho, mas é a forma como as pessoas se deixam levar pela mídia, pelo marketing, pelas infinitas propagandas que passam, tá? Porque as pessoas trabalham para ter coisas. E se elas parassem para pensar e dissessem, eu não preciso de tanta coisa, então elas poderiam ter a opção de escolher, por exemplo, um trabalho que ganha menos, só que tem mais tempo para passar com a família, para passar com os filhos, tá? Já faz alguns anos que muitas famílias chegaram nesse estágio 3, onde os pais estão ali na cidade trabalhando muito e os filhos estão crescendo sozinhos dentro de casa, sendo educados, né, entre aspas, pela escola e pela internet. Complicado isso, tá? Os pais de hoje, né, que não têm tempo para passar com os seus filhos, eles vão ser obrigados a investir tempo para tirar os seus filhos das drogas, né, dos problemas que vão surgir na adolescência, até mesmo do homossexualismo. Isso é complicado, tá? Por exemplo, coisas que são muito comuns hoje em dia são claros sinais de falta de convivência. Comer em frente à TV, né? Almoçar, jantar em frente à TV, isso é um sinal de falta de convivência, porque antigamente se reunia em volta da mesa, olhava um no olho do outro, um falava com o outro. Almoçar mexendo no celular, né? Ao invés de conversar, é um sinal de falta de convivência. Pais que nunca dão conselhos, só presentes, né? Aquele pai que nunca para e fala: vem cá, meu filho, minha filha,
Diz para mim o que você está sentindo, o que está acontecendo, né? O que você mais gosta, o que você mais odeia, o que você gostaria de fazer, onde você... Não, não tem isso. Hoje em dia é só dar um presente para o filho parar de encher o saco e pronto, né? Uma coisa que eu tenho visto muito é a mesma família, tem ali uma família de 5, 6 pessoas, moram na mesma casa, só que eles congregam em igrejas diferentes, sinal de falta de convivência entre eles, né? Uma mãe que trabalha de dia e o marido, o pai que trabalha à noite, ou seja, eles nunca se encontram dentro da própria casa. Complicado. Tá? Casais que não compartilham segredos. Ou seja, se você não se sente à vontade, não tem confiança para compartilhar um segredo, é porque não tem convivência. Filhos que estão aí sofrendo bullying, assédio, entre outras coisas, mas eles se fecham, eles guardam para si, deixam isso acumular, porque eles não confiam no pai ou na mãe ou no irmão mais velho o suficiente para poder contar essas coisas. Você lembra que antigamente, quando alguém mexia com uma criança na rua, se essa criança tem um irmão mais velho, a primeira coisa que ela fazia era gritar, chamar pelo irmão mais velho para vir defender ela? Você já ouviu histórias assim? Isso acontecia muito. Tá? Isso acontecia muito. Você chamar o irmão mais velho, chamar o pai, chamar a mãe. Hoje, a falta de convivência é tão grande que as crianças elas passam, né, por assédio físico, né, por agressão, entre outras coisas, e não falam para ninguém. Elas não têm confiança de chamar alguém. Tá? Ou seja, falta de convivência. Complicado. Pais que nunca olham o caderno dos filhos, tá? E não sabe, não faz a mínima ideia de como que ele vai nos estudos, entendeu? Então tudo isso é falta de convivência. E esse isolamento, né, as pessoas sozinhas o tempo todo, sozinhas para lidar com os seus problemas, sem ninguém para compartilhar, dividir esse peso, dividir essa carga, dividir esse estresse, não tem ninguém para dividir. Você acumula tudo sozinho, tá suportando tudo sozinho. Isso vai conduzir você para algum tipo de vício, na tentativa desesperada de querer se livrar daquilo através do vício. Complicado, tá? Eu sei que hoje em dia muita gente trabalha muito, né? E aí quando você tem sua esposa, você tem seus filhos, ou você tem seu marido e seus filhos. E você trabalha muito, só tem uma folga na semana, ou às vezes nem isso, às vezes a sua folga cai uma a cada 8 dias. E aí, quando finalmente você tem uma folga, você se sente no direito, né? De tanto que você trabalha, você se sente no direito de ficar de bobeira e tirar uma folga de verdade, tirar folga até mesmo da própria família. Né? Oh, hoje eu não quero ninguém me enchendo o saco, ninguém falando comigo, hoje eu quero descansar e aproveitar as regalias da tecnologia que eu tenho, porque muito eu trabalhei para comprar essas coisas, o celular de última geração, o computador, a internet, e etc. Tá? Então, veja como isso é complicado. Essa falta de convivência está afetando muitas pessoas. Hoje em dia, eu vi uma notícia uma vez no jornal que uma velhinha, uma senhora, né, de 80 e poucos anos foi jogada no lixo. A família não queria mais cuidar dela. Olha isso. A falta de convivência levando a um egoísmo, né? Esse isolamento faz com que cada um fique por si, entendeu? Dentro das próprias famílias, a falta de convivência está tão grande que cada um por si e Deus por todos. Ou seja, são poucas famílias hoje em dia que são realmente unidas. Muitas outras famílias estão aí brigando entre si, competindo entre si, ao invés de se ajudar e se unir. Falta de convivência. Tá? Então vejamos o texto que nós lemos lá no início do vídeo, no início da mensagem, Eclesiastes 4:8. Um homem sem ninguém, tá? Um homem sem convivência, não tem filhos nem irmãos. Ou seja, trazendo isso para os dias de hoje, não é que não tem filhos nem irmãos, é que não quer ter, não quer ter. Quantas pessoas já pensaram assim, como eu gostaria que toda a minha família morresse e aí eu ia ficar com tudo para mim? Muita gente pensa assim hoje, falta de convivência. Tá? Essa separação, né, vai quebrando todos os vínculos, né, todo o sentimento que poderia existir entre as pessoas. A separação vai quebrando, vai esfriando, vai anulando tudo isso. Tá?
Então, a falta de convivência, ela faz aumentar drasticamente o número de pessoas viciadas. Então, as pessoas sozinhas para lidar com seus problemas, elas vão acabar se entregando, uma hora não vai aguentar. E aí se entrega ao vício do trabalho, ao vício da internet, ao vício da pornografia, ao vício das drogas, ao vício de jogos de azar, entre tantos outros vícios que existem, da bebida, do cigarro, da prostituição, tá? Então essa é uma mensagem para você parar e pensar um pouquinho. Tem convivência na sua família? Você mesmo tem convivência com alguém? Com quem você convive? Você convive mesmo ou você sobrevive com a sua família? Tá? Quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? Para quem você pode contar os seus segredos? Para quem e com quem você pode desabafar? Olha, somos cristãos, cremos em Deus, e eu sei que é muito bonito falar assim: ah, Jesus é tudo para mim, Jesus é o meu melhor amigo, eu converso com Jesus, eu desabafo com Jesus, Jesus é tudo que eu preciso. Isso é muito bonito, irmão, mas vamos para a Bíblia? Vamos ver na Bíblia se essa afirmação tem cabimento? A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 20, que se você disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você é um mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe o que é o amor na prática? Amor na prática é querer ficar junto. Se você não quer ficar junto do seu irmão, então você não ama a Deus. Tá? Então, à luz desse texto, 1 João 4,20, significa que é impossível você ser amigo apenas de Jesus. É impossível você ter um bom relacionamento com Deus sem ter um bom relacionamento também com as pessoas ao seu redor, tá? A pessoa que está bem com Deus, ela fica bem com todo mundo, porque a pessoa que é cheia de Deus, a pessoa que tem Deus na vida, que tem um brilho nos olhos, que tem um brilho no rosto, que tem uma alegria, né, que vem assim, sem motivos, você é feliz porque é e pronto, porque tem Deus. Esse tipo de pessoa atrai amigos onde passa. Todo mundo quer estar junto. Então não vem com essa história de que eu não tenho amigos, mas eu tenho Jesus. Não vem com essa história. Porque se Deus estiver mesmo na sua vida, então você é uma pessoa altamente sociável, até porque a Bíblia nos impulsiona, né? O Espírito Santo de Deus na nossa vida nos leva a falar de Deus para os outros. Ou seja, é uma necessidade de conhecer pessoas, de ter amigos para simplesmente poder falar de Deus, compartilhar nossa alegria. Então não venha com essa história de que meu amigo é Jesus. Vamos parar de graça. Tá? Então pare para refletir quem é o seu melhor amigo nessa terra. Tá? Quem é a pessoa que você pode contar segredos, que você pode chorar junto com ela. Você tem alguém na sua vida que você pode convidar para orar? Fulano, ciclano, eu estou desesperado com uma situação. Você me ajuda? Você vem orar comigo. Vamos clamar juntos. Tem alguém que você tem essa confiança, essa proximidade? E os seus filhos, eles confiam em você o suficiente para te contar dos problemas, das coisas que passam, que acontecem com eles na escola, fora de casa, etc. Ou até mesmo dentro da própria casa? Tá? As pessoas que, os pais que não der um pouco de tempo, não investir tempo em convivência durante a infância de suas crianças, elas terão obrigatoriamente que dar muito mais tempo, para cuidar dos futuros adolescentes viciados. Isso é complicado. Nós sabemos que o nosso Deus, ele pode libertar. Ele pode libertar, mas não vai adiantar nada libertar se você continuar a negligenciar a convivência. Se você continuar a rejeitar o carinho, o afeto, a amizade, coisas tão simples, e gratuitas, mas que têm uma importância vital para o futuro de qualquer pessoa. A psicologia diz que o ser humano é um ser sociável. E o ser humano, ele depende de outros seres humanos para se desenvolver. Então não se isole, não deixe que a sua família se isole. Tá? Aprenda a conviver, porque desde o início Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, abrace mais. Abrace mais. Acorde pela manhã, abrace todo mundo da sua família. Tá? Converse mais. Converse, sorria. Aconselhe, ajude. Faça diferente. E em nome de Jesus,
você cortando esse mal pela raiz, haverá libertação na sua casa, na sua família, para a honra e a glória de Deus. Amém? Se você assistiu até aqui, não custa nada dar um like no vídeo, tá? Se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e compartilhar essa mensagem nas redes sociais, no grupo da família no WhatsApp. Com certeza tem muita gente precisando ouvir essa palavra, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.